falar um pouquinho sobre os nossos homenageados do início do ano, o Ganesha e a Paz. Ganesha vai ter um festival próprio lá no mês de setembro, agosto, enfim, né, que sempre é tradicional, e a gente lembra um pouquinho mais dele então. Por enquanto eu queria deixar registrado só isso. Ganesha é um ícone. O que é um ícone, né? É uma figura que ao você olhar para ela, você lembra da função daquela figura. A gente tem lá no computador, no celular, né? Mas hoje em dia ninguém mais tem computador. Aqueles quadradinhos e bolinhas, etc., simbolizando o logotipo do seu banco, etc., tudo isso são ícones, né? Então, Ganesha é isso, é um ícone, ele representa um poder divino que como todos os poderes divinos, olha só que grande novidade, estão inerentes ao ser humano. O que Ganesha representa? Ele representa o poder do intelecto, não só do intelecto culto, não é isso, não é bem isso. É mais assim, a intuição, o discernimento, né, e a força de vontade que acompanha essas outras faculdades. O completo intelecto ele deve ser capaz de movê-lo para a ação, né, para a ação correta. E como é que a gente sabe que a ação é correta? Baba dá uma fórmula, e eu gostaria de lembrar ela aqui. Se o ideal for nobre e o propósito for puro, a ação é divina. Repito, se o ideal é nobre e o propósito é puro, a ação é divina. Toda ação produz frutos. Então, uma ação divina, feita com esses dois componentes, ela vai gerar uma manifestação divina. Pode ser um ato de serviço, pode ser um bom pensamento, pode ser uma palavra consoladora, mas o que te motiva é um ideal nobre. E o seu propósito ele é puro, ou seja, eu não vou fazer tendo qualquer expectativa de retorno, seja benefício para mim, ou para minha família, ou, enfim. Se acontecer assim, se você usar um ideal nobre e agir com interesse, você estará fazendo uma ação humana. Também é válido. Senão, o que a gente já está fazendo aqui, não é isso? Então, o máximo da ação humana é isso. Interesses próprios, limitados a algum objetivo que você tenha, mas se você agir com nobreza, se você colocar nobreza na sua ação, você terá feito uma boa ação humana. Só aquele ideal nobre com propósito puro realmente faz a ação divina. Você só vai fazer porque a sua natureza é fazer. O que tem isso a ver com o Ganesha, né? O Ganesha representa esse poder, essa entrega. Então ele tem vários simbolismos aqui, eu vou lembrar só um. Ele tem a presa do lado direito quebrada. A presa do lado esquerdo é uma presa de elefante. Ele é um menino, gordinho, com uma cabeça de elefante no lugar da cabeça humana. Você pode até não gostar, mas você jamais vai esquecer essa imagem depois que você olhar para ela. E ele representa isso, ele representa, com essa diferença entre as presas, o desprendimento. Essa história é ligada ao registro escrito do Mahabharata, que é um romance enorme indiano, mas talvez o maior livro já escrito. É maior que o Ramayana. Conta a saga da família dos Pandavas e dos Kauravas, lá no início da Índia, né? A grande Índia, Mahabharata, né? A grande Índia. A Índia que chegou à nossa era. O Ganesha está escrevendo o Mahabharata. Aí o sábio Vyasa, ele tinha aquilo tudo guardado na sua memória divina e ele queria ditar sem parar. Ele falou, não, eu quero que você escreva sem parar. Né? Disse para o Ganesha. O Ganesha foi ser o escritor, o datilógrafo do Mahabharata. O Vyasa pediu isso, eu quero que você escreva sem parar. Aí o Ganesha falou, então a única condição que eu imponho é que você não pare de falar. Então o Vyasa começou a falar, o Ganesha começou a escrever, e no meio do processo, a pena que ele estava usando, o Ganesha quebrou. Ele não teve dúvida, quebrou uma presa e mergulhou no tinteiro e continuou escrevendo. Então, um grande percentual do Mahabharata foi escrito com a presa do Ganesha. É uma alegoria, né? Mas representa isso.
a entrega total ao seu objetivo. Esse é um poder que nós temos e às vezes se manifesta, não é o comum da natureza humana, mas é o máximo que a natureza humana pode chegar. Então o Ganesha representa isso, representa essa força que está dentro de cada um de nós. Contra ela se opõem as outras características próprias do ser humano como animal. Os seus desejos, os seus impulsos. Nada disso se reflete em Ganesha. Esses impulsos todos, eles são representados lá na mitologia indiana pelos Ganas. Os Ganas são os servos de Shiva. Todos eles são meio demoníacos, meio com feições monstruosas misturadas com corpos humanos e vice-versa. Né? Todos eles são os Ganas. O que são os Ganas? São os impulsos, os diversos impulsos que Shiva, como o Deus transformador, usa para conduzir as pessoas. Eles são como se fosse gado. E o Ganesha é o senhor dos sentidos. Ganesha é o senhor dos Ganas. Ganesha, Ganapati. Pati é general. Então, general do exército dos sentidos. Então, dizendo que o intelecto é a força que consegue controlar todos os impulsos. É o poder de decisão, é o poder de entrega. Isso é o Ganesha. E a gente ora para ele por quê? Na tradição indiana, né? Na tradição hindu, melhor dizendo, Ganesha é sempre a primeira deidade cultuada em qualquer ritual. Puja. Puja é um ritual matinal para lavar um ídolo, mas eles sempre vão abrir com alguma coisa para Ganesha. Mesmo que o ídolo seja de Shiva ou de uma outra deidade qualquer, uma deusa, o Ganeshinha vai estar lá presente. No dia dele, os alunos entregam seus livros, né, pedem inteligência para ajudar a passar na prova. Então, o Ganesha é isso tudo. Já que lá na Índia não devem ter devotos de São Longuinho, o Ganesha também serve para encontrar objetos perdidos. E assim vai. Então, ele é o pau para toda obra. Então, é aquela forma divina que está mais próxima da gente. Então, esse ícone tem todas essas representações. Tem muito mais coisa ali que a gente vai deixar para falar no dia de Ganesha. Vamos terminar rapidamente falando de paz. Existem duas visões desse processo. Baba simplificou isso muito. Pessoas que iam fazer entrevista ou receber entrevista dele, né, ser aceitos na salinha lá da entrevista, muitas vinham com seus problemas pessoais, ou mesmo que não falassem nada, o Baba interferia, promovia o casamento de A com B, ele sempre fez isso. A única entrevista que eu tive foi em 1998, eu me lembro que o Baba perguntou para um rapaz, cadê sua namorada? Cadê sua esposa? Coisa assim. Ele falou, não tenho, senhor. Não, tem sim, tem que namorar, mas também tem que estudar e tal. Ele deu um conselho. Deixa estar que a futura esposa dele estava lá fora. Era uma brasileira que tinha ido fora do nosso grupo e se juntou ao grupo e acabou de se casar. Então, o sonho do jeito dele, ele fazia essas coisas todas. Mas muita gente chegava com o coração aberto, altruísta, ou talvez até com o coração angustiado e preocupado, e Baba perguntava, o que você quer? Aí o devoto, a devota dizia, Swami, eu quero paz. Aí Baba respondia, paz é muito simples, tiro eu, tiro quero, o que resta? A paz. Perfeito. Né? Então, o que resta? A paz. Essa paz que ele está se referindo é a paz em que você deixa em segundo plano o eu, né, os seus objetivos, sua pessoa, né, e os seus quereres. De uma outra, invertendo a lógica, né, o que é que tira a nossa paz? Bom, existem outros fatores que a gente pode até lembrar aqui, mas em termos internos, o que tira a nossa paz? Contrariedades. Quando a gente é contrariado na nossa figura, no nosso ser, quando, por exemplo, alguém não segura a porta do elevador para a gente está com pressa, mesmo que depois você entenda, não, o elevador estava cheio e tal, e você se convence, use o seu intelecto para se convencer disso, na hora você se sente ultrajado. Poxa, é um clique e você perdeu a paz. Nesse nível, existe uma fórmula que ele diz, você não vai conseguir abrir mão do seu eu, porque o único eu que você conhece é o seu eu humano. Você pode repetir que é Latma, que é Satitananda,
Mas na prática você só conhece aquela figura que você vê no espelho, com toda a simbologia que aquela figura representa. Ela não é estática, ela evolui ao longo do tempo, ela muda de aparência, enfim, com os anos, ela tem aspirações, tem tudo isso. Tudo que é a nossa história humana é o nosso eu. Mas se a gente se encaixa num projeto maior, se a gente aceita que a gente é parte de uma coletividade, a gente sabe que esse eu forçosamente será contrariado, será atrapalhado. Né? Então você tem que conviver com isso. Aí, o eu e o quero que você tem que tirar não é abandonar sua identidade e todas as suas aspirações e desejos e necessidades até. Não é isso. Isso até se faz, mas com uma motivação muito forte. Não para qualquer coisa. Senão você se anula, não vai conquistar a tão sonhada paz e vai sofrer muito. Então, essa é a paz individual. Lembrando que ela é um dos 5 valores humanos. No contexto dos valores humanos, ela diz respeito justamente ao que a gente chamaria de paz interior. Tranquilidade que vem da aceitação, do autoconhecimento. Eu me conheço, eu sei as minhas limitações, então eu estou em paz com essas limitações e com o que eu posso ou não fazer, o que eu deixo de fazer. E se eu desenvolvo discernimento, eu vou saber a diferença, né? Não tem aquela oração? Me dá discernimento para saber o que eu posso e não posso fazer. Né? O discernimento tem um papel muito importante na conquista e na manutenção dessa paz, que, gente, vai ser abalada, porque a gente está no mundo. E o mundo, bom, nós estamos vivendo um bom exemplo disso, né? O mundo atualmente não está muito pacífico, não está muito tranquilo, não está um lugar muito relaxado para se viver. A gente está vivendo nele, a gente é privilegiado por testemunhar esse momento da história, por mais que ele possa não parecer muito agradável, atraente e relaxado, como eu disse, mas é o que há para vivermos, é esse momento. Né? Eu gostaria de lembrar que Sai Baba prometeu 3 encarnações. É um motivo de esperança, né? Ele já veio como Shirdi, nasceu em 1838, morreu em 1918. 8 anos depois, ele voltou como Satya Sai, em 1926. Né? E lá, pelos seus 30 anos de idade, ele deu uma entrevista para um jornal indiano, lá, uma revista Veja deles lá, falou da tríplice encarnação. E ele prometeu, ele deixou registrado ali naquela oportunidade, que ele voltaria 8 anos depois de deixar o corpo. Ele deixou o corpo meio que de surpresa, foi embora uns 11 anos antes da época em que ele disse que iria, pegou todo mundo de surpresa. Com 85 anos, em 2011, ele deixou o corpo. E se ele cumpriu o cronograma, o Prema Sai, que seria a terceira encarnação, é um menininho de 5, 6 anos agora. Ele está em algum lugar por aí, queremos crer. E ele se manifesta, né? Então. Vai que ele já se manifestou ali para a aldeiazinha onde ele vive, está todo mundo quieto. Né? E, gente, uma coisa que demonstra que Satya Sai tinha pleno controle da sua missão e da sua vida é que nenhum veículo de imprensa, escrita, falada, televisiva, o apresentou ao mundo enquanto ele estava aqui. E ele não queria, ele dizia assim, eu não quero publicidade. E dizia, quem é que você acha que convida vocês para vir até aqui? Né? É o jornal e a televisão? Não, sou eu. Eu convido cada um individualmente. Então, desde já sintam-se convidados. Ele nos convidou para estar aqui hoje. E a gente tem esse desejo de paz, essa aspiração por paz. A gente vai orar pela paz. A gente vai lembrar que a verdadeira paz é aquela que só Ele pode dar, que o mundo não pode dar. A gente tem as religiões formais, elas são basicamente códigos de conduta para conviver bem no mundo. Distorções à parte, o ideal seria que todos pudessem conviver em paz e harmonia. Ou as diferenças entre as religiões, né, entre as formas de Deus que você adora, entre, enfim, os rituais, etc.,
como disse o próprio Baba, né? Elas só existem da porta do templo para dentro. Ali se reúnem os afins, as pessoas que sentem o mesmo tipo de atração. Se você é mais hindu, você vai para o Sai Baba ou Hare Krishna, enfim, né? Se você é católico, você está na igreja católica, se você é evangélico, você está na igreja evangélica, budista e assim por diante. Mas fora do templo, os códigos de conduta todos são o mesmo. Amar, dizer a verdade, agir corretamente, para promover paz interna e externa. E o coroamento de todo esse mecanismo social é a atitude de não violência, ou a ausência do desejo de ferir. Isso é que é não violência, é a ausência do desejo, do impulso para ferir em pensamento, palavra ou ação. Isso não é fácil de conseguir de uma vez só. Mas se você tem isso como norte, como meta, né? Aquela mesma dica da ação como ideal nobre e propósito puro, né? Se você sabe que não violência é o coroamento do exercício dos valores humanos, né? Toda vez que você tiver um pensamento violento, você vai evitar que ele se transforme. E você tiver consciência disso, o seu discernimento estiver aceso, a sua força de vontade também, você vai evitar que ele se transforme numa palavra ou num ato agressivo. E se ainda assim você falar, você pode sempre pedir desculpa. Baba diz, você não tem que concordar sempre. Você não precisa concordar sempre com todos. Mas você pode falar de uma forma cordata, de uma forma, ele fala, speak obligingly, ou seja, com respeito pelo outro, com respeito pela diferença. You cannot always oblige. Você não pode concordar sempre. Não é possível concordar sempre. But you can always speak obligingly. Ou seja, você sempre pode falar com condescendência, com atenção, com respeito pela opinião do outro. Difícil, né? Mas é o clique da palavra. Se o pensamento veio, eu não posso deixar essa palavra sair. Se essa palavra sair, eu não conseguir segurar o tigre pelo rabo, eu pelo menos tento evitar chegar às vias de fato, chegar à agressão. Então, essa é a forma para a paz. Talvez a única. Qualquer outra forma de paz vai significar alienação. Eu estou em paz, eu não quero nem saber. É possível. Mas vai te faltar uma coisa. Você está satisfeito com a sua própria orientação interna para você mesmo e está em paz, não significa que você está feliz. Não necessariamente. Você pode estar em paz consigo mesmo, mas não está feliz ainda. A felicidade ela é coletiva. Felicidade é união com Deus. Mas como é que um ser humano, né, isolado dos outros seres humanos por uma carapaça aqui de pele, né, como é que ele vai se unir? Existem alguns momentos de união entre os seres, né, um abraço, por exemplo, mas você não pode viver abraçado o tempo todo. Então, como é que você vai se unir? Através do amor, através do serviço, através do respeito, né? Através da fala com veracidade. Enfim, tudo muito difícil, mas eu acho que a gente, pelo menos, toma conhecimento do fato, toma conhecimento diariamente desse fato. Nós estamos em constante evolução, como raça, como espécie, como indivíduos, como almas. É isso. Vamos orar a Ganesha para que nos dê discernimento e força de vontade, para a gente mudar aquilo que é possível mudar e saber distinguir a diferença entre o que é possível e o que não é. E a gente chegue a ter paz de espírito e, interagindo com nossos irmãos e irmãs, possamos realmente ser felizes.